Olá pessoal, então vamos aí ao nosso vídeo, iniciando hoje os testes de hipóteses não paramétricos, tá? Então a gente tem que saber diferenciar, nós temos que saber dividir. Nós até então trabalhamos com quem? Com teste T para uma amostra, com teste T para dados pareados, com teste T para dados independentes, com ANOVA. Todos esses testes exigem um pressuposto chamado normalidade, correto? Bom, agora, a partir de agora, a normalidade dos nossos dados ela vai estar comprometida. Então, eu não vou poder usar nenhum desses testes. Vou ter que usar um outro teste alternativo, tá? Que nós chamamos, então, os testes não paramétricos, correto? O primeiro teste não paramétrico que nós vamos trabalhar chama-se Wilcoxon. Tá? É um teste parecido, né? Porque tem uma correlação muito forte com quem? Com o teste T para dados pareados. Tá? Bom, aqui mostra no material de vocês, mostra aqui as vantagens dos métodos não paramétricos, vantagens e desvantagens, perfeito? Então, isso não é um caso, que o nosso grande objetivo é analisar se existe uma diferença significativa entre os grupos sim ou não, né? E é claro que nós temos que aplicar o teste correto para isso. Então, esse teste de Wilcoxon, tá, é uma alternativa não paramétrica para o teste T de amostras pareadas, que a gente já estudou e, inclusive, fez parte do nosso primeiro trabalho. Perfeito? Então, vocês mas então eu poderia usar o teste T nesses dados? Olha, gente, pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos que analisar a eficácia de um determinado programa de treino para redução de peso. Bom, beleza. A gente tem aqui apenas 7 pacientes, 7 pessoas que participaram deste projeto, desse estudo. Muito bem, é um N extremamente pequeno, serve como base de exemplo, mas não serve como base de um artigo ou de um trabalho que a gente futuramente for produzir. Perfeito? Então tem que tomar cuidado com isso. Então nós temos ali o paciente 1, ele tinha 94 quilos e após esse treino específico para redução de peso, ele ficou com 90 quilos. Então dá para ver que para o paciente 1, a gente tem, portanto, uma redução de 4 quilos. Já para o paciente de número 3, não houve redução. Já o paciente de número 4, houve até, por sinal, um aumento no peso. Né? Bom, o que a gente vai fazer então? A gente tem que analisar não individualmente se o paciente 1 é bom, por 2 é bom, por 3 não é, por 4 não é. Não, a gente vai analisar o conjunto, esse conjunto de resultados, comparando antes com depois. Teve uma diferença significativa na redução de peso? Sim ou não? Se tiver uma redução significativa, conclusão final, o nosso treino é beleza, perfeito. Se porventura não der uma diferença significativa, o nosso treino não foi legal. A gente vai arrumar uma outra forma, então, para reduzir o peso. Perfeito? Bom, primeiro passo, então, abrir o SPSS, o meu já está aberto, vocês vão abrir o de vocês, e agora nós vamos ter que criar o banco de dados. Vocês notaram que no vídeo anterior, a gente tem que montar um banco de dados daquela maneira, senão depois ele não roda o programa, perfeito? E aqui, como é que se monta quando foram os dados pareados, né? Porque aqui é dados pareados, emparelhados. Então, a gente vai lá no SPSS, né? Vamos criar aqui, então, duas variáveis. Uma delas chama-se antes e a outra pode se chamar depois, né? Antes do treino, depois do treino. Perfeito? Bom, o que nós temos, então, aqui na visualização dos dados, aqui embaixo? Olha ali, ó, antes e depois. O que nós devemos colocar ali? Digitar nossos valores. No trabalho 2, nós vamos ter o segundo exercício. É assim, dessa maneira que vocês vão criar o banco de dados, perfeito? Não criem de outra forma. Cuidado, tem que saber criar corretamente o nosso banco de dados. Nós vamos pegar aqui essas duas colunas e colocá-las no SPSS. É a vantagem que a gente tem do famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês vão ter que digitar os valores, não esquecendo que vocês sempre vão ter que digitar mais alguns valores, aqueles pontinhos de interrogação que eu coloquei, para que nós tenhamos resultados, né, sempre diferentes um do outro, perfeito? Bom, beleza, né? Aqui o que a gente vai fazer? O que é o primeiro passo mesmo que a gente faz que eu esqueci?
É a normalidade. Eu tenho que identificar. Porque se forem normais, esses dados forem considerados normais, eu vou aplicar o teste T para dados pareados. Se não for, a gente vai aplicar um alternativo. Então vamos lá. Lembrando então, ou relembrando, como se faz a normalidade é em analisar, estatística descritiva, explorar. Joia? Clica no OK. Agora, gente, lembre do seguinte: os dois, antes e depois, são variáveis dependentes. Ah, mas na anterior tu colocou um no quadrinho e outro no outro. Tudo bem, mas lembra que eu tinha uma lista de fatores. O que é lista de fatores? Sexo, masculino e feminino, fumante, não fumante, tipo de medicamento. Isso é uma lista de fatores. Agora, gente, antes e depois são variáveis numéricas. Portanto, os dois têm que se encaixar nesse quadrinho aqui de cima. Perfeito? Temos que clicar nos gráficos e aqui no meio, somente neste. Eu quero somente analisar a normalidade desses dados. Dou continuar, dou OK, e aí espera um pouquinho e nós vamos ter aqui os nossos dados. Bom, nós temos aqui, antes da dieta, o grupo pesava 107 quilos e após a dieta esse grupo pesou 100 quilos. Houve uma redução de 7 quilogramas. Aí tu pode chegar e admitir, bom, então eu acho que foi legal. Calma. Primeiro que nós temos um grupo muito pequeno, né? E qualquer mudança, qualquer detalhezinho, há uma grande diferença. Então cuidado para a gente poder analisar isso de uma maneira correta. Esse quadro vai ser importante, sim, mas no final da nossa conclusão, perfeito? Depois eu venho atrás dele aqui também de novo, tá bom? Esse quadro que me interessa, tá bom? Esse quadrinho aqui, 0064 e 0022. Por que eu peguei o Shapiro-Wilk? Porque nós temos uma quantidade de dados extremamente pequena. Então vamos olhar lá como é que a gente colocou? Aqui estão os dois resultados, tá bom, gente? Então, aquele resultado de lá, ele está aqui para nós no material. Aí a gente analisa esses dois carinhas. O que eles deram? Bom, o antes tá ok, porque o antes tem o P maior que 0,05. Mas o depois falhou. Ele tem um P abaixo de 0,05. Consequentemente, mas um falha e o outro não. O que a gente faz? Não se pode usar os testes paramétricos. Tem que se usar os testes chamados não paramétricos. Perfeito? Então a gente já sabe que isso aqui, né, vai me levar a usar um teste não paramétrico. Então vocês notaram que esse quadro é extremamente importante para que ele me mostre qual é o teste que eu vou aplicar. Agora, ele não participa do trabalho. Vocês podem notar que de agora para frente, se eu não tiver mais isso aqui, não vai ter importância nenhuma para nós, tá? Porque o que ele já tinha que me dar, ele já me deu a conclusão. Beleza? Então agora nós vamos então aplicar o teste. Aonde que a gente vai? Vai aqui, ó, em analisar, né? Lembra que a gente vinha aqui quando os testes eram paramétricos, perfeito? Ó, tem teste T para uma amostra, independente, pareada, ANOVA. Só que agora a gente, ó, roda um pouquinho mais para baixo, vai, chega aqui. Testes não paramétricos, caixa de diálogo legado, tá? E procura aqui duas amostras relacionadas, pareadas. Perfeito? Então vamos de novo. Vamos de novo? Vamos de novo, vamos lá. Analisar testes não paramétricos, decidido pela normalidade, caixa de diálogo legado e duas amostras relacionadas. Clica e abrir aqui duas caixinhas, ó, variável 1 e variável 2, e vocês coloquem a variável 1 antes e na variável 2 depois. Aqui já está marcado o teste de Wilcoxon, não precisa mais fazer mais nada, e dá OK. Espera um pouquinho e nós vamos tirar aqui dois quadros extremamente importantes. Relembrando, quer o quadrinho lá no material, quer o quadrinho no trabalho, ó, botão direito do mouse, copia, leva para lá. Botão direito do mouse, copia e leva para lá. Perfeito?
Então eu já peguei esses dois carinhas e levei eles para lá. Muito bem. Aqui está o quadro 1, aqui o outro quadrinho. Agora, o que significam isso aqui? Isso aqui eu acho particularmente muito legal. Eu tenho 7 pessoas que participaram do meu estudo, dos quais 5 delas tiveram postos negativos. Postos negativos é a letrinha A. A letrinha A é quando o peso depois é menor que o peso antes. Então, eles perderam peso, correto? Perderam peso. Então, tivemos 5 pessoas que perderam peso, uma pessoa que ganhou peso e uma pessoa que não ganhou e nem perdeu. Então, isso é legal. Numa conclusão, eu particularmente gosto muito de usar esses dados aqui. O que me interessa está aqui nesse local, 0046. Por muito pouco e muito pouco mesmo, a gente teria uma outra resposta para esse exercício. Mas temos que usar as regras e a regra me diz que deu abaixo de 005? Sim, abaixo. Portanto, nós temos aí o quê? Existe sim uma diferença significativa. Olha a maneira como eu coloquei aqui, gente, a resposta. Verificamos que dos 7 indivíduos que compõem o estudo, 5 perderam peso, 1 ganhou peso e 1 manteve o seu peso. Olha aqui, tirei desse quadrinho aqui essa informação. Muito legal. Vocês podem colocar essas informações também em percentuais se quiser. Agora, olha aqui, o valor do P deu esse carinha ali, né? Significa que existe uma evidência, diferença estatística, e podemos afirmar que o treino teve o efeito desejado, né? Notamos que houve uma redução quando comparados os dois momentos, antes da dieta e depois da dieta, tá? Então, gente, existe evidência para que o treino teve efeito desejado? Aqui vocês têm que colocar o valor do P, tá? Então, aqui a gente coloca aqui o P, deu igual a 0,046 e deu P minúsculo, né? P minúsculo, olha ali, aqui. Beleza. Claro que isso aqui, gente, é só para a gente poder entender, certo? Então, claro que isso aqui num trabalho não vai assim. Não é caso que o fulano deu menor que o ciclano, então... Não. O que teria que colocar, então? Ó, significa, então, por exemplo, dizer assim, significa que existe uma evidência estatística para se afirmar que o treino teve o efeito desejado. P igual a 0,046. Bom, efeito desejado, né? Qual que é o efeito? Né? É redução. Então, o cara diz assim, agora aqui a gente coloca as médias, né, do peso. Não, aí é que tá. Nos testes não paramétricos, a gente não usa a média, a gente usa a mediana, tá? Então, eu tenho que ir lá naquele quadrinho do SPSS, ó, esse quadrinho aqui de cima, tá vendo aqui, ó, e encontrar, ó, a mediana, tá vendo? Ó, 103, opa, vai lá, aqui, 103, a mediana antes, e depois ficou 92. Então, eu vou colocar lá, a mediana antes era 103 quilogramas, né? E a mediana depois passou a ser 92 quilogramas. Então, nota-se que antes nós tínhamos uma mediana maior do que uma mediana após os treinos realizados, né, para este grupo. Então, nós realmente tivemos uma redução quando comparados. Então, neste caso, tá, gente? No caso da ANOVA, do teste T para dados pareados, do teste T para dados independentes, usamos a média e o desvio padrão. E aqui nós usamos a mediana e o intervalo interquartil, mas nesse caso, neste momento, a mediana fica de bom tamanho. Beleza? Esse é o teste de Wilcoxon, um teste bem simplório, e tem que fazer aqueles passos. Normalidade, aplicação do teste e conclusão. E é isso que a gente precisa, tá bom, gente? Agora vocês têm 2 exercícios aí para realizar e os 2 trabalhando com esse vídeo anterior de ANOVA e com este vídeo de Wilcoxon, tá bom? Beijo, beijo, até o próximo vídeo.